Ademir Takara, 40 anos, bibliotecário, câncer. Bacharel em História e em Biblioteconomia, ambos pela Universidade de São Paulo. Resolvi estudar biblioteconomia porque gostava de livros, né? Gostava de ler. No caso, o bibliotecário ele não é só uma pessoa que gosta de ler, o bibliotecário é um profissional voltado para a organização da informação. A ideia é que as pessoas chegando na biblioteca, elas possam ser orientadas tanto no material como no próprio assunto que elas estão pesquisando. O centro de referência foi inaugurado em outubro de 2013. Ele é formado pela biblioteca, que é aberta ao público, a área de documentação e a área de pesquisa. O banco de dados, a ideia é que ele seja uma parte do acervo, tanto iconográfico quanto bibliográfico do Museu do Futebol. Ele é possível ser acessado fora do museu no endereço dados.museudofutebol.org.br. Aqui nessa estante a gente tem as revistas. Elas estão organizadas por períodos, né? Então começa com a Esporte Ilustrado, que é dos anos 30, 40, vai até a década de 50. A Manchete Esportiva, que é dos anos 50. Ela é muito conhecida pelos textos do Nelson Rodrigues, mas o foco principal dela era a fotografia. Então tem imagens muito bacanas do futebol dos anos 50 e 60. Depois vem a Gazeta Esportiva Ilustrada, que ela era semanal, do mesmo grupo da Gazeta Esportiva. Também é voltada muito para imagens, fotografias, ilustrações. E aqui tem a Revista do Esporte, que ela vai dos anos 50 até os anos 60. Ela é da mesma revista que era publicada pela mesma editora que fazia a revista do rádio e a revista da TV. Lá em cima tem uma pequena parte da coleção do jornal Lance. Aqui tem a revista El Gráfico, que é uma revista argentina. A gente só tem a dos anos 60 até a década de 90. E aí depois tem a revista Placar, começa em 1970 e ainda hoje é uma das principais revistas sobre futebol no Brasil. Aqui continua a coleção da Placar, e aqui tem algumas coleções de revistas variadas, como a Trivela, revista da FIFA, revista da Conmebol e algumas outras edições variadas, revistas que não são necessariamente sobre esportes ou sobre futebol, mas que tem alguma matéria específica ou sobre o futebol ou sobre o Museu do Futebol. Nessa quarta estante a gente tem a parte de referência, dicionários, almanaques e os livros sobre Copa do Mundo e Seleção Brasileira. Nessa quinta estante são os livros de clubes, principalmente clubes brasileiros, estão organizados em ordem alfabética, tanto times profissionais como times amadores. Aqui nessa estante a gente começa o que a gente pode dizer de biblioteca clássica. Tem a parte de jornalismo, filosofia, 2 ou 3 livros sobre religião, parte de ciências sociais, e indo até a parte tem fotografia, ilustração e estádios. Aqui tem os livros sobre parte de treinamento sobre futebol, né? Torcidas, principalmente torcidas organizadas, e literatura, crônicas e ficção. Desse lado também tem as biografias, tanto de jogadores quanto de técnicos, dirigentes, torcedores, jornalistas.
Aqui ficam os livros de história, incluso os livros que falam sobre campeonatos brasileiros, estaduais, entre outros. Aqui temos essa estante, ela concentra um material que ainda está para ser catalogado. Tem muito material de doação e e muito material que a gente quer aquisição para pesquisas internas do museu, exposição e conteúdo. Eu sou São Paulino e o livro que eu gosto muito é esse daqui, lançado em 2016. A gente chama ele de Todos os Times de São Paulo. Foi organizado pelo Michael Serra. Ele traz toda a foto de todos os times de São Paulo ano a ano. O primeiro livro que eu indicaria para um pesquisador é O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho. É um livro que fala muito do início do futebol, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Ele destaca coisas muito interessantes, né, como o início do profissionalismo, a formação dos primeiros clubes. É um material que vale muito a pena ser conferido. Esse livro foi escrito pelo Aidan Hamilton, um jogo inteiramente diferente. Ele mostra muito da influência desses jogadores ingleses nos primeiros anos do futebol no Brasil, principalmente no times como o Fluminense e o São Paulo Athletic Club em São Paulo. Sem sombra de dúvida, talvez a melhor biografia sobre um jogador. Serve não só para quem quiser falar sobre futebol, mas também qualquer pessoa que queira organizar uma biografia, e esse livro é o melhor que existe. São pouquíssimos os livros sobre futebol feminino. Aliás, são raríssimos os livros sobre o papel da mulher no futebol. Felizmente, a gente tem detectado um crescimento no interesse em pesquisas relacionadas ao papel da mulher no futebol. Uma ótima biografia para quem quiser conhecer mais do João Saldanha é essa daqui, feita pelo André Siqueira. Ele mostra perfeitamente, né, tanto a personalidade do João Saldanha, como também esse amor com o Botafogo e com o futebol. Para quem quiser saber mais detalhes sobre a passagem do João Saldanha na seleção brasileira em 69 e a sua queda, né, recomendo esse livro do Carlos Ferreira Vilarinho, um ótimo trabalho.
Deixa eu mostrar esse caso. O Pelé tem muitas biografias, muitos livros, muitos trabalhos interessantes. Se eu tiver que recomendar um, recomendaria esse daqui, que ele traz várias folhetos, reproduções de jornais, cartazes sobre a carreira do Pelé. Essa aqui é a reprodução do programa de despedida do Pelé, da seleção brasileira. Esse livro aqui é muito importante. Ele traz a história do futebol no Brasil contada pelo Tomás Mazzoni. Tomás Mazzoni, ele muita gente talvez não conheça, mas conhece com certeza os apelidos dos grandes times, o Periquito, o Mosqueteiro, e mesmo o apelido do Derby, o clássico Palmeiras e Corinthians, foram todas invenções do Tomás Mazzoni, talvez o principal jornalista da história do futebol, principalmente em São Paulo. Esse livro ele é citado por quase todos os trabalhos que falam sobre o futebol no Brasil, tem ele citado na bibliografia. Gosto muito desse exemplar em especial, porque ele foi doado pela própria família do Tomás Mazzoni. Para a gente é muito importante ter esse tipo de reconhecimento, saber que as pessoas confiam no nosso trabalho e principalmente saber que aqui esse material vai poder ser pesquisado pelo público. Um dos livros que é muito procurado pelos torcedores do Corinthians é esse daqui, Coração Corintiano, de Lourenço Biaferi. É um livro muito interessante, talvez o primeiro livro que procura mesclar tanto a história como também dá relevância aos troféus do Memorial do Corinthians. Deixa eu ver se tem... As torcidas do Palestra Itália e do Corinthians brincam em torno de um osso de boi, que também foi para a sala de troféus. Para quem quiser começar a estudar sobre torcidas organizadas, eu indico sempre o livro do professor Luiz Henrique de Toledo. A gente procura concentrar também, trazer para cá também muito material sobre futebol regional. Por exemplo, Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Amapá, Pará e Amazonas.
O nosso foco aqui na biblioteca do Centro de Referência é o futebol brasileiro, mas vez por outra aparece algum material em idioma estrangeiro, como esse livro sobre o futebol brasileiro, mas produzido na Holanda. O livro de copa que eu mais gosto é esse daqui, do Lício Veloso. Ele, além das estatísticas, né, ele consegue trazer também pequenas histórias sobre cada uma das partidas da Copa do Mundo. Quadrinhos é sempre um material muito interessante, principalmente quando é a biografia de um jogador como o Drogba. Esse aqui é o banco de dados do museu, no endereço dados.museudofutebol.org.br. Ele é o Sistemas Integrados da base 7. Quem quiser fazer a pesquisa sobre livros, é só clicar aqui no lado esquerdo da tela. E aqui tem um acervo. É possível filtrar pelo tipo de material, por exemplo, livros. E aí vai aparecer o material que está disponível para pesquisa.